Olá, gente! Como que vocês estão? Nós estamos aqui de volta. Eu sou o Robson e estou aqui com a... Jennifer! Tudo bem com vocês de casa? Ele me chamar de Jéssica, eu tenho certeza. É outra música. Entendi. Mas que legal! E a gente está aqui juntos para estudar a Bíblia. Saiba mais, o seu jeito de estudar a Bíblia. Temos um assunto legal. E hoje a gente vai falar sobre morte. O que acontece com a pessoa quando morre? Vai pra onde? E depois, quando morre? Ou não vai? Então, a gente vai responder essas perguntas agora. Então, antes de continuar assistindo esse vídeo, curte, dá um gostei aí, compartilha com seus colegas, se inscreve no canal e comenta. Não concordou? Tá achando que a gente tá viajando muito? Comenta aí, conta pra gente. Primeira pergunta que eu quero te fazer. Manda ver. O que é o estado da morte? O que é o estado da morte, né? O que é morte? Morte é bater as botas, entendeu? Então não é um estado, atrás, né? morri, acabou, fim. Então não é um estado. A morte é o não estar, né? Entendi, então Porque se morreu... morte é morte, então não é um estado, né? O estado é quando você é alguma coisa. A morte é não ser. É, porque a morte não é uma tragédia. A morte é uma tragédia. A morte é uma pena. Uma penalidade. A gente fala assim sempre, né? É natural morrer. Não, a morte não é natural. Se fosse natural, a gente já tinha se habituado com ela. Mas seja lá qual for, morre a gente sempre assusta, porque nós estamos pagando um preço. Isso é uma coisa importante saber sobre a morte. A morte é uma penalidade, é um preço que se paga. E é sempre muito difícil, é um assunto até pesado. Pesadíssimo, mas é também um assunto bom de se estudar. Maravilhoso de se estudar. Porque não é só isso, isso é legal. Tem um texto da Bíblia legal que a gente fala sobre isso, ele fala bem claramente sobre isso, que é Romanos 6, 23. Pode citar aí? Vamos ler? Vamos ler. Romanos capítulo 6, verso 23, e ele dá uma definição de por que a morte acontece. Tem Romanos na minha Bíblia. Lê pra mim, por favor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uau, duas realidades tremendas que não podem ser esquecidas. A primeira é que a morte é um salário para o pecado, é a recompensa do pecado, é o resultado do pecado. Todos nós somos pecadores, por isso todos morremos. Tem uma coisa legal na Bíblia que ela explica a lógica disso. Um texto que é muito conhecido, que todo mundo fala, nós já citamos aqui algumas vezes. Jesus falou, eu falo você completa, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ele tem vida? Deus, Jesus tem. Tem vida? Não é não, você acabou de falar outra coisa. Errou. Errou feio, errou rude. Eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ele tem vida? Ele é a vida. Ele é a vida. Tem uma diferença? Tem uma diferença. Você tem vida. Ele é a vida. Portanto, a vida que você tem vem dele. Agora vamos para Romanos, ou melhor, Isaías 59. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O pecado que você disse, a iniquidade, fazem separação. Você e a vida. O que acontece com você quando se separa da vida? Você morre, acabou. Morre. Fim. Enfim, por que a morte existe? Porque pecamos. E o pecado é separar-se de Deus. Ao me separar da vida, não me sobra nada. Deus não propôs manter uma vida de outra forma. 2 horas depois... O que acontece com a pessoa quando ela morre? Ela morreu fisicamente. Fim. Com a verdade bíblica sobre isso. Você usou uma expressão muito legal que dá para uma explicação muito boa. Você falou que ela morreu fisicamente. Olha só, quando Deus fez o homem, ele não fez o homem juntando pedaços. Deus fez um homem assim. Fez o homem do pó da terra e fez lá o homem. E soprou na narina o fôlego de vida. O que Deus soprou no homem não foi uma personalidade. O que Deus soprou no homem não foi sentimentos. Deus soprou nele a vida. E quando esse homem morre, essa vida dele sai. Não sai-lhe as coisas. Não separa. Não separa. O homem é um ser inteiro. Olha que interessante. Você vai lá no começo da Bíblia. Lá no começo da Bíblia tem uma palavra. Lembra que eu falei sobre Deus? Deus tem vida? É vida. Deus Aprendi, é gente, vida. já não é mais. Deus é vida. E o homem? Gênesis capítulo 2, verso 7. É o mais fácil de achar, viu? Não, esse aqui Gênesis não dá. 2, Vou 7. passar vergonha. Achei. Pode ler? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. O homem passou a ter uma alma naquele momento que Deus soprou? Passou a ser uma alma vivente. A ser uma alma. Então, se o homem, quando recebeu a vida de Deus, ele passou a ser, quando ele perde a vida, ele passa a não ser. Você não tem alma, você é uma. Portanto, é a alma que morre.
E lá em Tiago, quando ele fala de a gente pregar o evangelho e falar de Jesus, a gente salva da morte a alma dele. Portanto, pregar e falar de Jesus como Salvador, nós estamos salvando as almas das pessoas. Quando se morre, morre-se tudo. Tudo. Tudo, fim. A morte não é ir para algum lugar. A morte não é se deslocar para algum lugar. A morte não tem a ver com lugar. A morte tem a ver com ser. É o ser e não ser. É isso que a Bíblia diz. Não vai rolar, gente. É a morte. Salário do pecado é ir para o inferno. Não, salário do pecado é morte. O que é alma? Uau! O que é alma? O que é alma? Que legal! Se você manja um pouquinho de latim. Latim, o que tem a ver? Não, nada a ver, irmão. É porque a alma é uma palavra pega latina. E a palavra latina, alma, vem do latim anima, coisa viva. Desenho animado. Entendi. Anima. Espírito também. Respírito, coisa que está respirando. Olha o que diz no próprio texto quando Adão peca, Gênesis 3, versículo 19. Versículo 19 diz: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Acabou. O que sobra é matéria. E a matéria também se transforma em outra, né? Exatamente. Tu és pó e ao pó tornarás. Quando eu pego Eclesiastes, Salomão não dá nem conversa. Não dá nem brecha Não pra dá nem dúvida. brecha. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. 5 e 6. Eclesiastes... Quase, 9. Isso aí. 5 e 6. 5 e 6. Sabe de cor assim? Não, Todos? eu fico procurando. Ah, muito bom. Eu não sei de cor, eu vou lembrando. Versículo 5. Isso. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha o 6. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte ou coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Não rola nada, não vem visitar, não puxa o pé, não tem nada. Posso não. ficar tranquila. Pode ficar tranquilo, se alguém puxar seu pé, pode saber que é alguém vivo. Fala isso. É vivo. É alguém vivo. Que é Morto pior. não faz Acho que eu prefiro nada. morto. Morto faz nada. Mas, sabe, se a gente fechar essa história com isso e só isso, não é uma boa notícia. É triste. Tá, você pergunta o Realmente. que é a morte? Tá, então ó, meu bisavô, seu bisavô morreu. Tá sossegado, Tá, sossegou. e o que acontece na Trabalhou muito. morte? Com todo mundo, se você está com Jesus, morre pó. E se está sem Jesus, morre pó. Independe. Independe. Mas aí a pergunta, né? A morte, então, nesse sentido, não é o fim? Não é o fim. Porque lembra do texto que a gente começou lendo? Não lembro mais. Romanos 6, 23. Ele diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Mas o texto não termina assim. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Decore esse texto. Decora. Porque o salário do pecado é a morte. Porque, ou seja, a consequência de tudo que você é levar ao não ser. Mas em Jesus existe vida eterna. Portanto, a morte para quem aceitou Jesus não é o fim, é uma pausa. Aquela pessoa que você esperou, que ama e que morreu, em Jesus e só por Jesus, ele pode trazer a vida. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa vida está com ele. Então, mesmo que a morte interrompa, ele nos traz de volta. Isso é o dom gratuito. E importante, Jesus morreu na cruz para pagar o preço do nosso pecado. Então, se você quer entender a morte, veja o que aconteceu com Jesus. O que aconteceu com Jesus na cruz? Ele morreu. Ele morreu. Parou, pausa. E aí ele ressuscitou. Para que todo mundo que aceita ele morra e ressuscita. E é isso que vai acontecer com a gente? No futuro? Caso a gente morra. Mas não morra salvo, né? não tá no meu plano. Não? Não pensei Quero morrer. nisso. Jesus volta antes. Ah, que É, assunto isso aí. legal. Jesus volta e a gente não sai sabendo, não fica sabendo o que é isso. Muito legal esse assunto. Robson, apesar de ser um assunto triste, Mas é um alegria assunto porque Jesus feliz. vai vir e vai levantar geral. A morte né? não é o fim, Jesus venceu a morte. É isso aí. Amém. É isso aí. Vamos fazer uma oração sobre isso, Robson? Vamos fazer uma oração juntos? Vamos. O que isso significa? Eu começo, assim que eu parar, você continua. Tá bom. Ótimo. Jesus, obrigado porque a morte é um inimigo pra gente, mas não é pra ti. Todos os seus inimigos são derrotados e a morte está sob o teu controle. O Senhor tem as chaves da morte. Obrigado, Senhor, porque temos esperança, Senhor, que nós vamos ver as pessoas que amamos de volta por tua causa. Pai, agradecemos a Ti pela vida que temos, pelos privilégios que temos, pela saúde e pedimos que o Senhor nos dê uma vida feliz. Mas quando a morte vier, que possamos, Senhor, compreender que é um descanso, que é uma pausa, Senhor, e que em breve nós o veremos novamente.
cuide nossos familiares, cuide todos que estão assistindo esse vídeo. É isso que pedimos, em nome de Jesus, com o perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Tem alguém aí? Se você chegou até aqui, tem uma dica pra você. Clica em algum desses 2 vídeos aqui, ó, que estão aparecendo na sua tela, pra você conhecer mais do nosso canal e pra receber mais materiais, deixe seu e-mail no link que tá aqui na descrição, tá bom? Beijo!